Muito bom dia, meus amigos, um grande abraço a vocês. Aqui vos falo Luiz Rocha, Mato Grosso do Sul. Então agora nesse momento eu estou aqui para responder aos senhores a questão que eu mencionei no meu Facebook aqui, questão da Lava Jato, né? Que o Moro, além de quebrar a Petrobras e quebrar o Brasil, mais de 1.700 construtoras fechado com a malfadada Operação Lava Jato, ele também, né? Ele, de maneira irresponsável, ele hoje recebe dinheiro da Petrobras para fazer palestra na empresa que ele quebrou, a própria Petrobras. A empresa que ele entregou ao capital sionista, né? A empresa que hoje é praticamente submissa à Shell, a Exxon e a Chevron, e que nós vamos recuperar. Nós vamos, o povo brasileiro, o povo brasileiro ainda vai recuperar a Petrobras e o nosso petróleo de volta, com certeza, na próxima gestão. Quer dizer, senhores, o seguinte: e lá no meu tópico, um amigo Wendel Pessoa e mais uma outra menina aqui, desculpa aí eu citar o nome, né? O Wendel Pessoa e a senhorita Michele Macedo diz que a culpa é do PT, a corja do PT que quebrou o país. Que eu sou fanático. Primeiro, eu nunca fui filiado ao PT, minha amiga. Eu apenas sou antenado com o meu país desde 1980, eu sou muito ligado à democracia, um defensor extremo da democracia, fui preso em 83 por defender a democracia e tal e tal. Eu quero dizer aos senhores o seguinte: como que o PT quebrou o Brasil? Se o Lula recebeu o país devendo 85% do PIB ao FMI, né? O país quebrado com duas tigelas de pires pedindo dinheiro ao Fundo Monetário Internacional, era praticamente a 14ª, a 13ª economia do mundo, né? O país com a dificuldade que estava, como quebrou? Não, ao contrário. O Lula assumiu o país, vocês podem pesquisar o que eu estou falando aqui, com PIB de 1 trilhão e 400 bilhão. E ele entregou o país já em 2013, eu vou falar os dados de 2012 e 2013, quando não teve a interferência da CIA, da NSA e da direita fascista, etc. Tal. Quando foi a boa gestão do Brasil. Então o Brasil ficou em a 5ª economia do mundo, já estava em 2013, tá? A PIB, renda per capita por PIB, a renda por pessoa, tá? Ela saiu de 7.600 para 27 mil reais. A dívida líquida do setor público era 60% do governo Fernando Henrique, o topo, ela chegou a 34% em 2013. Lucro do BNDES era 550 milhões, o lucro do BNDES do governo do Fernando Henrique Cardoso. No governo do PT foi para 15,8 bilhões. Podem pesquisar o que eu estou falando, cada item. O lucro do Banco do Brasil, que era 2 bilhões, foi para 15 bilhões e 800 bilhões. O lucro da Caixa Econômica, que era 1 bilhão no governo do Fernando Henrique, muito, né? Por trimestre, tá? Ele passou a ser 6,7 bilhões. A produção de automóvel triplicou. Tudo bem, triplicou é uma forma de medir também a capacidade de compra dos trabalhadores brasileiros, né? A safra, que era 97 milhões de toneladas, foi para 188 milhões de toneladas. A safra agrícola duplicou também com a exportação para a China, que não existia antes dos outros governos, e essa exportação aumentou significativamente. Então a taxa aumentou cerca de 140% a exportação de grãos para o exterior. O investimento estrangeiro direto, que era 16 bilhões, foi para 64 bilhões. Reserva internacional. O que é reserva? É o dinheiro guardado, aquele que o país vai reservando, tá? É o dinheiro da reserva, que pode ser usado numa eventualidade, tipo a poupança que você faz, tá? Ele bateu o recorde do Fernando Henrique, foi para 27 bilhões, tá? No governo do Lula estava em 375 bilhões, e quando o Dilma começou a sofrer o golpe, já estava em 377 bilhões de reserva. Esse é o país quebrado do PT. A Bovespa, ela estava em 11 pontos, né? 11 pontos. No governo do Lula e da Dilma, ela chegou a 51 pontos, né? Taxa de desemprego do Fernando Henrique era 12,2%, variando de 12,2% a 13%. Do governo da Dilma, até 2014, antes do golpe, era 5,4%. O valor de mercado da Petrobras, que era de 15,5 bilhões. 15,5 bilhões. No governo do Lula chegou a 104 bilhões, no governo da Dilma a 500 bilhões, meio trilhão, tá? Depois eu falo para vocês especificamente um vídeo sobre a Petrobras, o que aconteceu com a Petrobras, o que está acontecendo com a Petrobras, tá? O lucro médio da Petrobras era de 4,2 bilhões ao ano, 4,2 bilhões ao ano. No governo do Lula e Dilma foi para 25,6 25 bilhões e 600 milhões de reais de lucro a Petrobras. As falências do governo do Fernando Henrique eram 25.587 falências. No governo do Lula foi para 5.787 falências.
O salário mínimo, que era R$ 200, foi para 724, ou seja, era 1,42 cesta básica do governo Fernando Henrique, do governo do Lula foi para 2,24, quase que dobrou a capacidade de compra da cesta básica do salário mínimo. A dívida externa em relação às reservas era de 557% a dívida externa em relação às reservas, com o governo Fernando Henrique Cardoso. Com relação ao governo do PT, foi para 81%, ou seja, foi um avanço significativo. A posição de economia global de 13ª para 5ª economia global. ProUni, sem contar agora ProUni, que ingressou 1,2 milhões de bolsas do ProUni. Salário mínimo convertido em dólar, né? $86 para $305 do governo do Lula, né? Passagem aérea aumentou 5 vezes. Passagem aérea significa também, a passagem aérea é uma forma de mensurar, tá, e calcular a capacidade de compra e a dinâmica de acesso à associação, acesso às pessoas ao consumo, ou seja, que houve um poder aquisitivo, um aumento do poder aquisitivo econômico do povo brasileiro. A inflação média de 9,1% do governo Fernando Henrique, do governo Dilma e Lula foi para 5,8%. O Pronatec, 6 milhões de pessoas, eu já disse antes, né? A taxa Selic é muito importante para mensurar também. Em 2002 a taxa Selic era 18,8%, no governo de 2013 até 2013 estava 8,5%. O FIES investiu 1,3 milhões de pessoas no financiamento universitário. 1,3 milhões de financiamento universitário, né? O governo do Lula colocou o governo do Lula, da Dilma, etc., o PT colocou 7 milhões de estudantes nas universidades contra 500 mil do Fernando Henrique Cardoso. O Minha Casa Minha Vida, do qual eu sou corretor de imóvel, posso falar com muita segurança, o Minha Casa Minha Vida foi 1,5 milhão de moradia até 2008, chegando a 3 milhões e meio, se você calcular todo o financiamento pelo FGTS, chega a 3 milhões e meio de moradias, ou seja, quase que dizimou as favelas em algumas capitais, tá? Luz para Todos, que é um projeto Luz no Campo, que antes não ia para frente, no governo Lula instalou apenas 9 milhões e meio de propriedades rurais, ficou no claridão, tá? 9 milhões e meio de propriedades rurais, entre chácaras, sítios, fazenda, todos com iluminação pública. Antes não tinha, vivia na escuridão. E a capacidade de energia duplicou a capacidade de energia em megawatts, tá? Era 74.800 para 122 e agora estava, antes de entregar, antes do golpe, já estava em 144 megawatts a capacidade de energia, ou seja, duplicou. A creche do governo Fernando Henrique não construiu nenhuma, né? No governo da Dilma foi 6.000, Lula e Dilma, 6.427 creches construídas. Ciência Sem Fronteira beneficiou 100 mil estudantes, mais médico, 14 mil profissionais foram ingressados no Brasil. Brasil Sem Miséria tirou 22 milhões da extrema pobreza, tá? Enfim, eu vou passar o dia falando aqui, criação de bolsa técnica, putz, curso técnico, 214 cursos técnicos criados, né, do governo PT, desigualdade social do governo a desigualdade social do governo Fernando Henrique era de 2,2, do governo do PT chegou a 11,4, ou seja, a desigualdade era muito grave do governo Fernando Henrique Cardoso e o Brasil era o terceiro país mais desigual na face da terra. Nós ganhávamos da Somália, você sabia? Nós ganhávamos da Somália, tá? A produtividade do governo Fernando Henrique Cardoso era 0,3, do governo a produtividade empresarial, tá? No governo da Dilma foi para 13,2, governo de Dilma e Lula 13,2 para 0,3, ou seja, a produtividade era insignificante, irrisória. A taxa de pobreza em 2012 era 34%, a taxa de pobreza do governo PT até 2003 já estava em 15%, ou seja, diminuiu a taxa de pobreza quase que pela metade. A taxa de extrema pobreza era de 15% do governo Fernando Henrique e a taxa de extrema pobreza do governo do Lula chegou a 5,2%. Ainda precisa muita coisa ser feita. O IDH também, que é uma forma de medir a capacidade e o crescimento econômico de vários países do mundo, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Era em 2000 era de 0,669. Depois de 2005 foi para 699 e em 2012 já estava em 730, ou seja, houve um avanço no IDH brasileiro, significativamente, que é uma forma de medir, inclusive, o crescimento econômico e a justiça social de um país. A mortalidade infantil, outro fator grave de medir a miséria de um país. No governo Fernando Henrique, era cada mil nascidos, 25 morria. No governo da Dilma e Lula foi para 12, ou seja, diminuiu pela metade, ainda é ruim. Gasto público com a saúde. No governo Fernando Henrique era 28 milhões. Pode pesquisar o que eu estou falando aí, tá? No governo da Dilma, do governo do Fernando Henrique era 28 milhões. No governo da Dilma e Lula, 106 bilhões.
Ou seja, 106 bilhões para 28 bilhões. Quanto aumentou a saúde? Não gastou com a saúde? Gastou com a saúde. A distribuição vai para o Estado, município e eles que fazem a gestão desse dinheiro. Mas existe o programa SAMU também, que distribui ambulância, blá, blá, blá. Eu passaria o dia falando sobre saúde. Gasto público e educação. No governo Fernando Henrique era 17 bilhões, muito, né? Mas no governo do Lula e Dilma foi para 94 bilhões. Consulte aí, consulte no Google, consulte na Transparência Brasil, que você vai saber da verdade. Estudante de ensino superior. No governo do Fernando Henrique era 583 mil. No governo do Lula já chegou a formar 7 bilhões. A diferença é muito grande. Risco IPE, o Risco Brasil, tá? Era 1.446 até 2002, 1.443 contra 224 em 2013. Operação da Polícia Federal. O Fernando Henrique fez 48 operações da Polícia Federal. Ainda tinha o Brindeiro, que era o arquivador geral, que arquivava todos os processos. Ninguém foi investigado, ninguém foi preso, nada feito. No governo do Lula foi 1.273 operações de sucesso, onde houve a prisão de vários corruptos e essas pessoas do Ministério Público, Polícia Federal, órgãos federais de investigação, receberam a tutela e o poder de fazer a investigação. É o que aconteceu hoje, que deu resultado nesse golpismo da Lava Jato. Vara Federal era 100 no governo até 2013. Do Lula chegou a 513 varas federais, ou seja, aumentou o emprego, etc. 38 milhões de pessoas ascenderam à classe média. 38 milhões. Eu não disse que era 42, mas o número certo é 38 milhões de pessoas ascenderam, acessaram a classe média no Brasil. 42 milhões saíram da extrema miséria. 42 milhões de pessoas saíram da miséria, do total geral. Se você compular os super miseráveis, o miserável é aquelas pessoas que não tinham emprego, etc, etc. Então chegou hoje a 42 milhões que ingressaram na classe média. Defesa, ó, muito importante, hein? Defesa, vou falar de defesa. O Brasil investia, no governo Fernando Henrique Cardoso, 8 bilhões em defesa. Muito? Não, claro que não. O meu filho, por exemplo, tinha... o Uramar tinha apenas 17 anos, 18 anos, foi servir o exército. Ele teve que dar baixo no meio do ano porque estava passando fome no quartel. Hoje, não, o investimento do governo PT foi para 90 bilhões, ou seja, saiu de 8 bilhões para 90. Sem contar o investimento em submarino nuclear, tecnologia nuclear, que estava para inaugurar agora em 2018, mas os golpistas derrubaram o programa nuclear brasileiro. Tá? Essas fotos vocês podem pesquisar na DPF, no Washington Post, na Banco Mundial, Unicef, ONU, etc, etc. Todos os índices de Gini, todos os dados estão aí transparentes para vocês analisarem. Então eu peço a vocês que dizem que o PT quebrou o Brasil, o PT entregou o caixa, 377 bilhões do caixa, entregou o Brasil com crédito exterior incomensurável de 1 trilhão, crédito, aquele cartão de crédito, 1 trilhão para pegar de empréstimo se ele quiser. Entregou o Brasil com crédito em 40 países, os Estados Unidos já tinha 550 bilhões de investimento dos Estados Unidos. 150 milhões em Cuba, 480 milhões na Venezuela, milhões na Europa, o Brasil, 40 e poucos países já devendo para o Brasil. Que país é esse quebrado que vocês dizem? Tá? Onde todo mundo estava andando de avião, todo mundo comprando, todo mundo consumindo, o acesso ao alimento, o acesso à moradia, acesso a tudo. Que país é esse que o PT entregou quebrado? Veja os números, olhe para os números, não fale besteira. E agora, começou em 2014 o golpe, quando o PSDB disse que ia sangrar a presidente Dilma Rousseff. De fato sangrou o Brasil. Não foi só o PSDB, Cunha declarou que era oposição à presidente Dilma Rousseff. Cunha fez um trabalho de oposição para ferrar o país. 308 projetos de interesse nacional foi travado no Congresso Nacional, não aprovava absolutamente nada e o país foi quebrado de propósito. Vocês não perceberam até hoje que o único objetivo era tirar o PT do poder, era dar o golpe na democracia brasileira para favorecer justamente o capital estrangeiro. Nós sabemos que a CIA, NSA e a empresa e as mídias sionistas, todos estão por trás desse golpe. A todos interessaram esse golpe. A muitas pessoas interessam esse golpe. O golpe não é para favorecer o povo brasileiro nem a América Latina. O golpe é contra a América Latina. Nós estamos diante de uma convulsão social hoje na Argentina e vários países porque a CIA está presente e fazendo todo esse transtorno. E um abraço ao povo argentino, ao cidadão argentino, que eu contemplo a sua consciência, que hoje, nesse exato momento, estão lutando contra a Previdência, se rebelaram contra a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é o catástrofe. Nós estamos diante de milhares de retrocessos com um governo usurpador, corrupto, que tem apenas 3% de aprovação popular. E o povo brasileiro não faz absolutamente nada. É isso aí, meu pessoal. Conto com vocês, com o amor à pátria, o patriotismo, a dignidade. Vamos vencer, vamos retomar o nosso país, retomar o nosso petróleo e retomar a nossa dignidade e a nossa soberania. Um grande abraço a todos, com Deus na paz. Urias Rocha, Brasil!